Fala galera, boa noite, tudo bem? Professor Facina aqui e vamos começar aqui a correção da prova do Enem de 2018, beleza? Galera, começando aqui na questão 93, ele fala o seguinte: talvez você já tenha bebido um suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em beber. Essa dificuldade ocorre por quê? Galera, vamos pensar o seguinte, tá? Primeira coisa é o seguinte: se eu pegar aqui e desenhar para vocês, né, uma espécie aqui de um copo, né, que vai ter um líquido aqui, ó, beleza? Só para a gente poder ilustrar a situação. E eu vou desenhar aqui um canudo, tá? Um canudinho, né, bem simples, tá? E a gente pode pensar o seguinte: esse canudinho, né, ele vai estar cheio de líquido aqui, certo? E aí eu vou botar aqui como se fosse a região da boca, tá? Aqui, né, vamos desenhar aqui uma boquinha e tal, que seria aqui a boca, só para representar aqui para a gente essa região da boca, beleza? Galera, se eu pegar um ponto aqui de pressão fora o copo, né, vou chamar esse ponto P1, e se eu pegar um outro ponto de pressão, né, que vai ser interno a esse copo, bem aqui, né, ou seja, lá dentro do canudinho, né, aqui uma pressão bem nesse ponto, eu vou chamar essa pressão de P2, certo? E essa pressão, né, que vai fazer esse líquido subir. E aí, galera, a gente pode pensar o seguinte: pelo teorema de Steven, essa pressão P1, ela deve ser igual à pressão P2, certo? Mais essa coluna de líquido aqui que nós desenhamos, tá? Essa coluna de líquido aqui que eu vou colocar aqui, ó, um Hzinho aqui, certo? E aí, galera, como é que a gente calcula essa pressão devido a essa coluna de líquido? dGH. Galera, é importante salientar o seguinte, né? Essa pressão P1 é a pressão da atmosfera, né? Aquela atmosfera que está sobre o seu copo. E essa pressão P2 vai ter que ser da boca, né? Ou seja, lá dentro da boca. E aí você vai perceber o seguinte: se eu passar esse termo para o outro lado, negativo, eu vou ver o seguinte, que dGH tem que ser a pressão atmosférica, que nós já chamamos de P1, menos a pressão da boca. Beleza? E aí você vai perceber o seguinte, né, galera? Que devido a essa diferença de pressão, eu vou ter o quê? Uma altura, né? Então perceba o seguinte: a pressão atmosférica, em tese, ela é constante, né? Então, quanto menor for a pressão que a boca exerce lá dentro da nossa boca, né? Ou seja, que a gente vai poder exercer, maior vai ser a altura, né? Você vai succionar esse líquido e esse líquido vai subir. O problema, né, galera, é quando você pega o segundo canudinho, vamos colocar aqui o segundo canudinho de vermelho, e você coloca, né, ele aqui do lado de fora, certo? Aqui eu coloquei esse canudinho aqui. E aí perceba que esse canudinho também está submetido à pressão atmosférica. Então perceba que a sua boca, ela se iguala com a pressão atmosférica. E aí você não vai ter essa diferença de pressão que nós calculamos aqui inicialmente, certo? Deixa eu tirar aqui só para não cortar essa parte de cima. Você não vai ter essa diferença de pressão. Se você não vai ter essa diferença de pressão, você vai ver que esse líquido não vai poder subir, ou seja, não vai ter essa altura Hzinha aqui que nós vimos aqui agora. Beleza? Então, galera, vamos às alternativas, né? Força necessária para sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Não tem nada a ver, né, galera? Densidade do ar também não. Velocidade que um suco sobe também não tem nada a ver. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar. Isso também não tem nada a ver. Olha só, galera, na pressão no interior da boca assume praticamente, ó, o mesmo daquela que atua sobre o suco. Exatamente isso, né? Sobre o suco é a pressão P1, que é a própria pressão que a atmosférica. Quando eu coloco um canudinho do lado, a minha boca passa a ter a pressão atmosférica. Galera, gabarito letra E da nossa questão 93. Beleza? Vamos continuar seguindo aqui para o próximo. Ele fala o seguinte, né? Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca do aro são... Então, galera, olha só, ele está perguntando o seguinte: se eu pego uma roda, certo? Lembrando, a aro 15, né, ela vai ter um diâmetro 15 aí, né? Ou seja, se eu pegar aqui uma roda, ela vai ter um diâmetro aí de 15 centímetros, né? Ou seja, nesse caso aqui, né, galera? Vamos pegar aqui, fazer aqui, mais ou menos. Seria uma roda aqui de 15. Vamos escrever aqui. E se eu pegar uma roda maior, né? Ou seja, se eu pegar uma roda de aro 17, uma roda um pouquinho maior, né? O que vai acontecer, né, galera? Meu diâmetro vai aumentar, né, em relação a toda essa roda. E aí, o que acontece? Se você perceber, né, geralmente quem pega esses carros e não rebaixa os carros, né, galera, quando toca de roda, você percebe que o que acontece?
o carro sobe um pouquinho. Então, seria o seguinte, né? Eu tenho um carro que está aqui, né? Está aqui o nosso carrinho com uma aro 15, e quando esse carro ele pega uma aro 17, né? Esse carro sobe como um todo, né? Ele pega e sobe um pouquinho. E aí, galera, esse subir um pouquinho vai mudar algumas condições. Primeira coisa delas é que ele falou uma coisa envolvendo o centro de massa. Centro de massa, né, galera, é um ponto teórico, né? Um ponto teórico onde, em tese, está toda a massa de um corpo, certo? A gente pode calcular esse ponto de centro de massa. Só que perceba o seguinte, no momento que você eleva, né, ou seja, aumenta o diâmetro dessas rodas, você pega o centro de massa que estava próximo aqui ao chão, por exemplo, e você eleva ele um pouquinho para cima. O que isso vai acontecer? Vai me proporcionar um braço de alavanca um pouquinho maior, né, ou seja, uma altura maior. E aí o que acontece? Esse carro vai ficar mais instável, galera. Por isso, quando você pega e olha os carros de Fórmula 1, eles são bem colados ao chão, justamente para que seu centro de massa ele fique o mais perto do chão possível, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente eleva, né, os carros mais altos, né, ônibus, né, caminhonetes, que a gente eleva essa posição do centro de massa, onde está em tese toda a massa, ele fica mais instável, beleza? E aí que ele perguntou assim, elevar, abaixar, elevar e abaixar, ele está sempre perguntando sobre o centro de massa, beleza? Então perceba que quando eu elevo o centro de massa, eu vou ter uma instabilidade. Então, quer dizer que elevar, a gente já viu que vai acontecer isso por conta do aro 17, elevar me gera instabilidade, beleza? Porque, em tese, vou aumentar o braço de alavanca, né? Ou seja, vou aumentar o torque que esse carro pode surgir, né? Sofrer, perdão. E aí, galera, o que mais que ele pergunta? Ó, e tornando mais instável, beleza? E aumentar a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Galera, quanto à nossa velocidade, o importante ressaltar aqui é o seguinte, quando a gente fala do velocímetro, certo? Do velocímetro, ele mensura, né? Ele mede a velocidade angular da roda do carro, certo? Ele mede aquele ômega. Então, se você pensar que V é igual a ômega vezes o raio, você vai ter um V igual a ômega vezes o raio aro 15, vamos chamar essa velocidade inicial, e uma velocidade final que vai ter que ser o mesmo ômega, porque isso não muda, a roda não deixou de girar como ela girava antes, ela só vai girar agora com um raio maior. Já raio 17, beleza? Aro 17. Se a gente comparar essas duas expressões, né, galera, a gente vai ver que a velocidade final, ela vai ter que ser 17, né, que seria o raio 17, perdão, raio 17 sobre o raio do aro 15. Isso vezes a velocidade original. Aí você vai perceber, né, galera, que a sua velocidade, né, ela vai aumentar um pouquinho, né? Perceba que esse produto aqui, ó, essa constante, ela vai ser uma constante maior do que 1. E aí, consequentemente, a minha velocidade final, ela vai ser maior um pouquinho que a minha velocidade inicial. Beleza, galera? Ou seja, exatamente isso que acontece aí quando você coloca uma roda de aro maior. E aí, o que ele fala, né? Na letra A, ele pergunta, tornando mais instável e aumentar a velocidade do automóvel em relação indicada ao velocímetro. Perfeito, né, galera? Ou seja, eu vou perceber uma velocidade um pouquinho maior. O gabarito está aí na nossa letra A. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Próxima questão, questão 100. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ler melhor. Ela fala o seguinte, né, galera? Deixa eu mudar aqui para a canetinha preta. Em desenhos animados, é como vemos o personagem tentando impulsionar o barco, soprando o ar contra a vela, para compensar a falta do vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico A e B, instalaram sobre estas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica. Galera, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Depois a gente vai discutir um negócio aí no meio aí. Parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a fim de manter uma característica física do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam, né, os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os modos e velocidades médias do carro A, BA e B, VB, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, tá? Os estudantes observaram que, olha, primeira coisa, vamos tentar esboçar situações, né, que acontecem. Por exemplo, no carro A, se você pensar, vamos desenhar aqui uma ventoinha, certo? Vou botar aqui como se fosse, né, duas ventoinhas aqui que vão soprar. E essa vela é parabólica, né? Vamos pensar que seja um espelho aqui, né, um espelho plano, ou perdão, um espelho esférico. E aí, o que vai acontecer, né? Com essa ventoinha ligada, você vai perceber que, pelo seu formato parabólico, né,
o ar vai colidir com essa cartolina, e que nem lá nos espelhos, né, esse raio que vai incidir, né, em tese pelo foco, vamos pensar que essa ventoinha esteja nesse foco, ele vai sair dessa maneira aqui, como se fosse um raio que vem em paralelo, vai incidir para o foco, certo? E aí perceba, né, que o vento vai empurrar essa cartolina para trás, né? E aí, consequentemente, essa cartolina ela vai para frente, que vai ter a nossa velocidade VA. E você vai perceber que o corpo VA se move para onde? Ele vai se mover para a direita, né? Ele vai se mover para a direita. Beleza? Se a gente fizer a mesma analogia aí para o nosso corpo B, a mesma analogia, ou seja, está aqui a ventoinha, só que o contrário, né? Ou seja, agora está para o outro lado, né? Batendo, e aqui está nosso espelho. Perceba o seguinte, né? Ela vai empurrar o vento aqui, né? Ou seja, vai empurrar essas partículas e, consequentemente, o B vai aqui também para frente, né? Ele vai para a direita aqui sem problema nenhum. A única diferença, né, galera, é que quando a gente tem fala dessas partículas, né, de ar, nesses pontinhos aqui que eu estou circulando de azul, a gente vai acontecer o quê? Uma colisão, né? Isso aqui vai ser uma colisão. E aí, quando tem uma colisão, galera, né, ou seja, eu tenho perda de energia, né? Eu tenho perda dessas moléculas de ar que estão aqui, né, pensando aqui que sejam as moléculas de ar. Eu tenho perda de energia e esse sistema, por ter uma colisão aqui, perda de energia, esse sistema não é um sistema, né, isolado, né? Eu tenho forças externas aí atuando sobre essas partículas de ar, certo? E aí o que acontece? Se esse sistema não é isolado, eu tenho perda de energia. Se eu tenho perda de energia e for comparar essa velocidade A com a velocidade B, perceba que na velocidade B eu não tenho colisões. Aqui não há colisões. Então perceba que se não há colisões, eu não vou ter alguma perda de energia aí, né? E aí o que acontece? Eu posso admitir que a minha velocidade B ela é maior do que a minha velocidade A. Nos dois casos, os carrinhos se movem para a direita, certo? Galera, tem vários exemplos aí, né, no YouTube, que você pode ver os experimentos que os caras calculam, né, mostram como é que isso aqui funciona na prática. Um dado importante, né, que eu até comentei com vocês aqui, pelo fato dessas, né, serem parabólicas, né, ou seja, essas velas serem parabólicas, porque seria o seguinte, se eu tivesse, né, velas planas, o ar bateria e ele ia embora, né, ou seja, eu teria algum movimento parecido com esse, né, e aí eu não teria movimento, porque o ar se escoaria para fora das velas, e esse cara ficaria em tese em repouso, beleza? E aí você não veria nada, né, andar, que repouso, perdão. Tranquilo, galera? Então vamos ver essas alternativas, onde VB é maior do que VA, e lembrando, né, ambos os casos vão para a direita. Então, VA igual a zero, não. VA maior que zero, perfeito, vai para a direita, tem velocidade. É menor do que VB e o carro se move para a direita, perfeito. Está aqui nosso gabarito, letra B. Beleza, galerinha? Então tá aí nosso gabarito, letra B de bola. Uma questãozinha aí bem bacana aí que o Enem colocou aí pra gente. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, né, galera, que ele fala o seguinte. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por um meio de telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encosta até que o material, que não se encosta até que alguém os pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação dos circuitos formados pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado. Ó, galera, isso aqui é muito interessante, né? Podem ser fechados. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, galera, olha só, né? Se eu for redesenhar esse circuito para a gente, né? Tá aqui a nossa bateria, vou chamar de Epson, certo? E aqui, ó, por exemplo, eu vou botar o resistor, aqui um outro pontinho, outro resistor. O circuito, em tese, fecha nessa parte de baixo. Aqui tem um resistor de 4 kΩ. Eu vou deixar ele em função de 4 aqui, né, galera? Só para não ficar poluindo a figura. O ponto é, galera, que se eu pego aqui e coloco, né, um resistor, e eu fecho o circuito bem aqui, ó, eu pressionei bem no ponto A, foi bem aqui, ó, bem aqui nesse pontinho A, perceba que o circuito ele fica assim, né, já que eu não fecho o circuito no ponto B. E lembrando que aqui também é 4 kΩ. Beleza? Então, 4 kΩ em todos os lugares. Vamos colocar agora 4 kΩ. E aqui também, deixa eu pegar aqui do ladinho, 4 kΩ. Agora, você vai perceber o seguinte, né? A minha corrente elétrica, ela sai por aqui, né? Uma corrente I, e perceba que ela pode ir tanto para cá quanto para cá. Quando a minha corrente elétrica, né? Que vão ser correntes diferentes, né? No caso, vão ser iguais, porque os resistores são, né, são idênticos, né? Mas vão ser correntes que vão se dividir pela metade, seria como passar I sobre 2 para cá e I sobre 2 para cá.
Quando a minha corrente se divide, galera, né, quer dizer que esse resistor de 4 e esse resistor de 4, eles estão em paralelo. E quando os resistores estão em paralelo, né, resistores equivalentes, vamos botar aqui teria que ser 4 paralelo com 4. Quando eles são iguais, basta eu pegar aquele resistor e dividir pelo número de resistores, né, aquela resistência, dividir por 2. Daria um resistor de 2 kΩ. Então, esse circuito ficaria mais ou menos assim, né, galera? Ou seja, agora com essa simplificação, ele ficaria um circuito bem simples assim, né? Só que um resistor de 2 kΩ em série com um resistor de quem? De 4 kΩ. Então, perceba que, no final das contas, a resistência equivalente final, vamos colocar assim, tem que ser 4 kΩ mais 2 kΩ, o que me resulta num resistor de 6 kΩ. Beleza? Gabarito aí pra gente, letra C. Questãozinha aí só para você treinar a associação de resistores. Beleza? Continuando aqui, ele fala assim, alguns peixes, como o poraque, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraque de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Ele pergunta para você, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é... Galera, lembrando, né, que na eletricidade, potência é o famoso π, né, ou seja, π, DDP, ou seja, o nosso potencial elétrico, né, a nossa tensão elétrica, vezes a corrente, né, vezes a corrente. Beleza? E aí, vamos calcular, né, a potência desse peixe tem que ser os 600 volts vezes 2. Isso aqui vai me dar uma potência de 1.200 watts. E aí, galera, eu vou lá na tabela e vou ver, né, perceber que a única potência de 1.200 watts é da churrasqueira. Então, gabarito letra D, uma aplicação bem direta aí da potência elétrica, sem muitos, né, percalços aí para a gente analisar isso aí. Vamos para a próxima questão, que fala o seguinte. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência, que só... Galera, isso aqui é importante, ó, cujo índice de refração é crescente com a frequência, beleza? E é crescente não de maneira linear, né, galera? Isso aqui vai ser mais ou menos uma hipérbole aí crescendo, né? Da luz que sobe, ele incide, né? Um feixe luminoso composto por luz vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide no filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam as seguintes cores. Agora, primeira coisa, olha só, se o índice de refração ele é crescente com a frequência, você vai dizer para mim o seguinte, que a frequência do azul, com certeza, vai me dar o maior índice de refração para o azul, certo? Vai ser o maior de todos. E para o vermelho, a frequência do vermelho, certo? Vai ter que ser o índice de refração do vermelho. Vamos colocar aqui, vai ter que ser o menor. Justamente porque o vermelho tem a menor frequência, está aqui no gráfico. Você percebe o seguinte, ele te deu um gráfico de comprimento de onda. Quem tem o menor comprimento de onda, consequentemente, vai ter a maior frequência. Beleza? Isso aí lá no espectro do visível. Então, pense aí o seguinte, né, galera? Olha só, se eu fosse desenhar esse triângulo novamente, ó, vou desenhar ele aqui grandão, aqui, só para a gente poder ver, você vai perceber o seguinte, olha lá. Vamos desenhar esse triângulo um pouquinho aqui, e beleza. E eu vou desenhar aqui o espelho, que vai ter exatamente esse desenho que nós vamos ver, e aqui o nosso anteparo, tá bom? Tá aqui o nosso anteparo. Galera, se eu pego aqui, eu vou perceber o seguinte, ó. Um raio que incida desse jeito aqui, ó, que nem ele mostrou aí no desenho pra gente, né? Tá aqui. Eu vou ter que traçar a normal desse raio, tá? Tá aqui a normal desse raio, fazendo 90 graus aí. Aí eu vou só apagar aqui só para dizer que essa aqui é a nossa normal, certo? Só para a gente ter uma noção de normal aqui. E o que vai acontecer, né, galera? O raio vermelho vai ser aquele que vai sofrer um menor desvio, né? Ele vai bater aqui e ele vai praticamente vir aqui retinho. Já o raio azul, ele vai ser o cara que vai sofrer o maior desvio. Você vai falar assim, fascina, mas por que vai ser o cara que vai ter o maior desvio? Justamente, galera, porque ele vai ter a maior frequência. Maior frequência, maior índice de refração. Quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio, tá? Quanto maior for o meu índice de refração, maior é o desvio. Certo? Isso aí lá do fenômeno da refração. Tudo bem? E aí, galera, o que vai acontecer? O meu vermelho, né, em tese, quando ele chegar aqui, ele vai ter que vir, né, e incidir lá longe, né? Ou seja, se eu pegar ele aqui, ele vai voltar afastando da normal aqui de novo, ele vai bater aqui e vai ser o primeiro a incidir aqui, certo?
Ele vai ser o primeiro cara, né, a incidir aqui embaixo. Tudo bem? Deixa eu depois arrumar isso aqui, só para a gente também ter uma noção do azul. Ele vai vir aqui, certo? Ele vai bater, vai ser o primeiro aqui, consequentemente ele vai ser o primeiro lá em cima, ó. E o verde, né, galera, ele vai ser intermediário a esses dois raios aqui, vai bater no meio deles aqui e, ó, vai lá para cima, beleza? E aí, galera, o que acontece? Né? Só para a gente ver justamente essa ideia, tá aqui o verde, tá aqui o vermelho, tá aqui o nosso azul, beleza? E aí, o que acontece? Aqui estão as normais, né, de cada um deles. Quando eles vão sair do prisma, eles vão se afastar da normal. Então, perceba que você vai perceber aqui o azul, primeiro de tudo, e logo embaixo você vai ter o vermelho, tudo bem? E aí, o que acontece? Quando a gente vai ter aqui o vermelho vai ser o primeiro, o verde vai ser o segundo, certo? E o azul vai ser o terceiro, né? Então, ele pediu para a gente do baixo para cima, então, vermelha, verde e azul. Gabarito aí, galera, letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele fala o seguinte: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizar as conexões das caixas do som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então, galera, está aqui a ligação correta, né? Eu separei um pouquinho a imagem, né? Ela estava bem grande aí para a gente poder ler, mas eu vou dar um zoom out aqui, e perceba que bem nesse pontinho aqui, a gente mudou a polarização. Aí ele pergunta o seguinte: o que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Galera, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Quando você pega uma caixa de som aí, né, eu vou desenhar aqui uma caixa de som, ela tem acoplado nela um ímã, certo? Norte, aqui, sul, beleza? E aqui, né, acoplado em cima, vai ter um circuito elétrico, o qual vai surgir uma corrente elétrica que vai passar por esse circuito, tudo bem? E aí o que acontece? Vai induzir um campo magnético nesse ímã e vai fazer esse alto-falante, né, esse ímã, né, vibrar para frente e vibrar para trás, né? Ele vai ter uma vibração. E aí aqui vai me dar ondas que estão, por exemplo, ondas construtivas, né? Ou seja, eu vou ter pressões aqui altas e também vou ter rarefações. Aí eu vou ter mais pressões altas e vou ter rarefações. Esse é o jeito que uma onda sonora se propaga. Mas pensando bem, né, galera, só para você perceber, isso aqui é como se eu tivesse aqui a minha onda tendo um máximo, aqui um mínimo, um máximo e um mínimo, um máximo e um mínimo, isso vai se perpetuar. Tudo bem? Isso seria o alto-falante, por exemplo, da maneira correta, né? Vamos dizer assim, correta. Aí o que acontece? Quando você pega e inverte a polaridade, né? Você está fazendo o seguinte, agora, eu vou pegar aqui, vou fazer só uma referência aqui, eu vou desenhar o mesmo alto-falante, tá? Eu vou desenhar o mesmo ímã, só que quando você inverte a polaridade, o que vai acontecer? Aqui nesse circuito elétrico, a corrente elétrica ela vai mudar de sentido, né? Ou seja, agora ela vai descer. E quando ela vai descer, esse sentido do ímã também, ou seja, por exemplo, se aqui ele ia para frente, para trás, né? Ou seja, o início, e agora ele vai começar de trás e depois que ele vai para frente, certo? Ou seja, como se tivesse invertido esse sentido, frente, trás. E aí o que acontece, né, galera? Aqui vai ter um ponto de rarefação e aqui que vai ter um ponto de construção, né? Ou seja, aqui vai ter um ponto de pressão maior, aqui vai ter um ponto de rarefação e aqui vai ter um ponto de pressão maior. E aí você vai perceber, se eu desenhar aqui essa onda em vermelho, que essas ondas vão estar em oposição de fase, onde eu tenho um máximo, vai ter um mínimo dessas funções, né? E aí você percebe que um máximo encontra com o mínimo. E isso aqui para a gente, né, galera, em termos de interferência, é uma interferência destrutiva, né? Eu estou pegando um vale, né? Aqui um vale, por exemplo, com uma crista. Quando eu tenho um vale mais crista, isso aqui é uma interferência do tipo destrutivo, eu não vou estar escutando mais nada. Tudo bem? Então, quando esse fabricante ele inverte as polaridades, em tese, então eu estou trocando o quê? A minha coerência de fase. Aqui eu tenho ondas que estão em fase, né? Ou seja, e aqui estão em oposição de fase. E aí o que acontece? Essas fontes, né? Ou seja, vão se encontrar cristas com vales. Isso vai gerar uma interferência destrutiva. Então, galera, nas nossas opções fala o seguinte, né? O alto-falante funciona como normalmente
e o D entra em curto-circuito, não tem nada a ver. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes também, não, ambos vão manter as suas mesmas frequências. C, o alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes, não, né, frequências são iguais. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo, também não, né, galera? O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase, as emitidas pelo alto-falante D, provocando um fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes do nosso alto-falante. Tá aí o nosso gabarito. Beleza, galera? Então, uma questãozinha bem teórica. Opa, galera, perdão aqui, deixa eu voltar aqui. Perdão, vamos voltar aqui. Pronto. Uma questãozinha com bastante densidade teórica aí para a gente poder discutir. Beleza? Então, vou voltar aqui e vamos para a próxima. Agora, questão 8 aí que ele fala para a gente. Vou dar um zoom aqui também, que a questão é grande e eu tive que dar uma cortada, né? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico de tensão versus corrente. Após analisar o gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico que representa, né, a resistência elétrica, R do resistor em função da corrente é. Olha só, se ele me disse que V é igual a 10 vezes I mais I quadrado, eu posso substituir essa expressão pela primeira lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, certo? E aí, o que acontece? Eu posso dizer, então, que R vezes I é igual a 10 vezes I mais I quadrado. Aí perceba, né, galera, que eu posso cortar um I, né, dividir toda essa equação, na verdade, por I, aí vai embora, vai embora, vai embora um quadrado, e a expressão ficou assim, ó, R igual a 10 mais I, certo? Ou seja, isso aqui é uma função do primeiro grau, né, galera? Uma função que corta no 10, né, ou seja, um termo independente aqui que corta o eixo Y, e ela vai ser uma função crescente, né? Ou seja, o meu coeficiente angular é positivo. A única expressão que me dá isso aqui é a letra D, né? O único gráfico representar cortando exatamente no 10 e uma função crescente. Só aí no gráfico da letra D. Beleza, meus queridos? Vamos continuar aqui, próxima questão. Ele fala assim, o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando há passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente como obras, pedágios ou travessias pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sobe vibrações que produzem ondas sonoras resultantes de um barulho peculiar. Considerando o veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros, a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima dele. Meus queridos, o ponto é o seguinte, né? Nessa questão, primeira coisa, vamos transformar essa velocidade de 108 km por hora para metro por segundo, né? Ou seja, vou dar 30 metros por segundo. Como é que eu faço isso, Facina? Eu divido essa expressão por 3,6. Beleza? E aí o que acontece? Eu posso calcular o tempo, né? O tempo seria o seguinte, o ΔT seria o meu ΔS dividido pela velocidade, né, galera? E é isso que me daria o seguinte, um ΔT. O ΔS tem que ser aqui os 8 centímetros, então vamos colocar 8 vezes 10 a menos 2 metros, tem que converter a unidade, não tem como, dividido por 30 metros por segundo. Só que aí, galera, como ele quer frequência, temos que lembrar o seguinte, né? Lá da ondulatória, que a frequência é o inverso do nosso tempo, né? Do nosso período. Então, eu posso dizer o seguinte, que a minha frequência é justamente 1 sobre 8 vezes 10 a menos 2, dividido por 30. E aí, galera, essa frequência, né, vai multiplicar pelo inverso. Então, vai ficar 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2. 30 dividido por 8, meu querido, dá 3,75. E esse 10 a menos 2, ele vai passar subindo positivo, 10 a mais 2. Multiplicando por 100, daria 375 Hz. Essa é a nossa frequência, então, desse carro de vibração, 375 Hz. Fechou? Então, questãozinha aí, tranquila aí também de ondulatória, barra velocidade média aí para a gente poder resolver. Beleza, galera? Então, vamos continuar aqui o seguinte. Quando eu pego aqui nessa questão, ele fala o seguinte para a gente. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, aplicam uma força chamada de força potente, em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa da diferente distância entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente,
Os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Galera, olha só, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, se eu pegar aqui o exemplo do alicate, perceba que nesse pontinho aqui na figura que eu estou marcando de vermelho, seria o ponto de giro, né? Lembrando que aqui nós calculamos como se fosse o momento, certo? E aí o que acontece? Esse momento é justamente a força vezes o deslocamento, né? Que a gente vai ver o seguinte, quanto maior for esse braço de alavanca, né? Menor vai ter que ser a força, por exemplo, para deixar um momento que constante, para a gente poder deixar esse momento constante. E aí, galera, o que acontece? Se você pegar aqui, esse é o ponto de aplicação. Você vai pegar um objeto qualquer e vai colocar aqui no centro, por exemplo, desse alicate. Perceba que você vai fazer a força potente, pressionando esse alicate. Está aqui a sua força potente, é você que faz. Beleza? E aí o que acontece? O alicate vai fazer uma força também, o quê? Resistente em cima dessa bolinha, na verdade, né, a bolinha vai poder resistir. E aí o que acontece? Você vai tentar deixar isso aqui em equilíbrio. Então seria o seguinte, a sua força potente vezes o seu braço potente tem que ser igual à sua força resistente vezes quem? A distância resistente. Então, galera, perceba o seguinte, em qual dos objetos a força potente é maior? Então, perceba, eu quero ter uma força potente grande, consequentemente, a minha distância potente tem que ser pequena. E aí, o que acontece? Eu vou ter que ter o contrário aqui, né? Ou seja, eu vou ter que ter uma distância resistente grande e uma força resistente pequena. Perceba que para manter essa expressão aqui, constante. Beleza? Se você perceber, né, galera, dos equipamentos que foram mostrados para a gente, por exemplo, começando aqui na pinça, você percebe o seguinte, olha só, aqui está o ponto de giro, aqui é a sua força potente e esse seria o seu braço de distância potente, beleza? Aqui é a sua força potente e aqui a sua distância potente. E a sua resistência está aqui, ó. Então, perceba aqui que aqui está a sua força resistente e perceba o tamanho do seu braço de distância resistente. E aí você vai perceber que é exatamente isso. O meu D resistente, ele é maior que o meu D potente. Isso, consequentemente, vai me dar uma força resistente menor do que uma força potente, certo? E foi exatamente isso que a questão pediu para a gente, está aqui na pinça, beleza? Se você olhar aqui para o alicate, ó, o D resistente é pequeno, e o meu D, né, potente é grandão. E aí, realmente, não é o que ele pediu na questão para a gente. E isso vai se repetir em todos os outros aqui, né? O carrinho de mão, por exemplo, né? Aqui, né, a fechadura, que vai ficar bem aqui o pontinho, aqui no quebra-nós o pontinho, e assim vai. Beleza, galera? Então, a pinça é o nosso cara aí que ele pediu. Fechou? Vamos para o próximo. Galera, né? Questão 127. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros no pedágio. O módulo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes. O microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímetro envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite seus sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência de onda do rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilha, porque o campo elétrico, magnético, magnético. Galera, perceba o seguinte, quando ele fala, essa é uma questão de eletromagnetismo. Se eu funciono sem pilha, é porque o que acontece? Eu tenho que gerar uma variação do meu fluxo magnético, né? Ou seja, meu campo magnético vezes a minha área, vezes o cosseno de θ. Esse campo tem que variar no tempo. Isso aqui remete para a gente à famosa lei de Faraday, né? Lei de Faraday-Lenz, que ela fala o seguinte, né? Que a variação do nosso fluxo magnético gera uma força eletromotriz, certo? Isso gera uma força eletromotriz, né? Que a gente vai falar que é induzida. Ela vai ser induzida. E perceba que eu não preciso ter pilha para que isso aconteça. Eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso variar esse campo que está aqui dentro, né? Ou seja, eu preciso variar esse campo magnético. Então, perceba que quando aquela etiquetazinha, né, ela aproxima, né, aquela etiquetazinha, ela aproxima de algum campo magnético, ela vai gerar um campo magnético aqui induzido nessa etiquetinha, ela vai funcionar. Então, lembrando que a gente está falando de campos o quê?
magnéticos. Não tem a ver com campo elétrico, beleza? É campo magnético. Então, perceba, é um campo magnético da onda de rádio que induz a corrente na bobina. Opa, beleza, vamos ver as outras. Magnético da onda de rádio que aquece os fios, não tem nada a ver com aquecer os fios. Magnético de onda de raio que diminui a ressonância, não tem nada a ver com ressonância também aqui não. Beleza, galera? Então, tá aí, é justamente a nossa lei de Faraday explicando esse fenômeno aí. Beleza? Bora para a próxima, que ele fala o seguinte, né? Ele chega para a gente, dá uma situação aí, falando o seguinte: o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo na hora do abastecimento têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e, no percurso de volta, utilizou-se o etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia. Opa, isso aqui é importante. Ó. Foi o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados desses combustíveis. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de quê? Olha, a primeira coisa, vamos calcular aqui, por exemplo, a massa de gasolina. A massa de gasolina tem que ser a densidade da gasolina vezes o seu volume. Esses dados foram dados. Ó. Perceba que eu tenho a densidade e foi me dado o volume. Só que perceba que essa densidade está em mililitro, né? Temos que passar para litro, só multiplicar por 1000. Então, seria o seguinte: 0,7, que é a minha densidade, vezes 10 a terceira, vezes um volume de 40 litros. Isso aqui, para mim, vai me dar quanto, galera? Vai me dar aqui 7 vezes 4, vai me dar 28 vezes 10 a terceira gramas, né? Vai sair em gramas isso aqui. Beleza. Se eu quero saber a energia total que foi gasta, eu vou pegar o seguinte: eu vou pegar a massa de gasolina e vou multiplicar pelo calor de combustão, certo? Ou seja, de calor de combustão. Perceba que vai me dar em caloria. Então, isso aqui ficou 28 vezes 10 a terceira gramas, vezes quem? Vezes menos 10. Menos 10 quilocaloria, que multiplica grama menos 1. Perceba que esse calor total, então, de gasolina, vai ficar 10, vai dar 280 vezes 10 a terceira quilocalorias. Negativo, né? Porque é um valor de combustão isso aqui sai do sistema. Beleza, galera, isso aqui foi para gasolina. Agora a gente vai repetir os mesmos passos aqui, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, para o etanol. Beleza? Só que é o seguinte, eu sei que essa energia total, ela vai ser a mesma, porque isso aqui foi energia de ida e tem que ser a mesma da volta, tem que ser igual à da volta. Então, perceba que eu vou fazer as equações tudo ao contrário. Vou fazer o seguinte: os meus menos 280 vezes 10 a terceira tem que ser a massa de etanol vezes o calor de combustão do etanol, que é menos 6 agora. Menos 6, certo? Isso aqui vai me dar uma massa de etanol de quanto, meus queridos? 280 vezes 10 a terceira, dividido por 6. Eu não sei quanto que vai dar isso, né? Depois a gente faz a conta. Isso aqui em gramas. E aí perceba que agora eu vou usar aquela expressão, que a massa do etanol tem que ser a densidade do etanol vezes o seu volume, que é o que ele pediu para a gente. Certo? A massa, 280 vezes 10 a terceira, dividido por 6. Isso tem que ser a densidade, que agora é 0,8. Ó. 0,8 vezes 10 a terceira, vezes o volume, que vai sair em litros, né, galera? Então, perceba que esse 10 a terceira vai embora com esse 10 a terceira. E aí eu posso ver o seguinte, né? Isso aqui vai dar 46 dividido por 8, vai dar aqui aproximadamente, aqui, né, galera? Vai dar 58,33, né, litros. Depois a gente confere a continha, mas deve ser exatamente isso aí. Beleza, galera? Ou seja, 58 aqui, letra D, que está o mais próximo para a gente. Beleza, meus queridos? Uma questãozinha aí de calorimetria, né, para a gente fazer envolvendo calor de combustão, poderia até ser interpretado como se fosse da química, mas está aí a física resolvendo para vocês. Vamos aqui para a próxima, que ele fala o seguinte: eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ler as questões, né, meus queridos? Porque essa questão também foi muito grandinha, e depois a gente dá um zoom out. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem a visão tricromática, 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz, de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuem cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa a 3 pigmentos, ou seja, de se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530, retângulo 1,
não excitaremos o pigmento azul. Perfeito, né, galera? Se você olhar aqui no gráfico, ó, e eu estou aqui nessa faixa de valores que ele disse para mim, certo? E perceba que eu estou aqui no comprimento verde, né? Não tem nada que excitar o azul. O azul está aqui para trás, ó. O azul está aqui para trás, beleza. Vamos voltar aqui para a gente, ó. Nós estaremos no pigmento azul, o pigmento verde seria ativado ao máximo, perfeito, né, que a gente viu, está em cima do verde praticamente, aqui essa excitação, e um pouco, né, quer dizer, né, e seria ativado por 75%, e isso nos daria a sensação de uma cor amarelada. Então tá bom, seria ativado ao máximo, o vermelho seria ativado aproximadamente 75%, isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600, que é o retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. E isso nos daria a sensação de ver laranjado avermelhado. Tudo bem. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidos como coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então, galera, resumindo da história da ópera, né? Se eu pego, olha, esses dois comprimentos aqui que ele deu para mim, o 1 e o 2, eu vou estar ativando basicamente essas faixas de valores, né? O verde, o laranja, o vermelho, certo? E o azul está lá de fora. Tudo bem? E aqui eu só vou apagar assim para não ficar poluindo muito. Então, olha só, caso estimulasse a retina de um indivíduo com acidez que não possuísse o pigmento conhecido como verde, então tá bom, não pode ter o verde. Com as luzes de 530 e 600, pelo menos na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de quê, galera? Olha só, se eu não consigo, galera, né, distinguir, né, como verde, não possuísse o pigmento verde, perceba o seguinte, que ele perguntou assim, ó, identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Não tem nada a ver, galera, ó, que é o seguinte, se eu incido nesse retângulo, certo? Que é o 1, e no 2, que é o de 630, né, o de 600, perdão, o que ele falou para a gente? Que eu não vou conseguir ver o verde. E o verde está aqui, ó. O verde está mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Ó, perceba que eu vou ter pontos em que eu vou ver o verde, ó. Seria aqui. Perceba aqui, ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria não, porque eu não posso ver, não tem nada a ver com amarelo e laranja. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada, também não. Visualizar o estímulo de comprimento de onda roxo, meu Deus do céu, galera, não é roxo lá atrás, não tem nada a ver. Ó, distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então, perceba o seguinte, né, galera? Se eu pegar aqui, ó, vou apagar de novo e vamos ver o seguinte. Olha só. Se eu pegar o verde e eu pegar aqui esse verde, vou fazer uma reta desse verde aqui, ó. Vamos ver onde ele corta. Estou pegando aqui o verde e quero ver que você observe onde ele corta, certo? E quando a gente fala aqui o verde, vamos pegar aqui um ponto onde eles são semelhantes, né? Então, tá aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos aqui, ó, certo? Seria essas faixas aqui, ó. Perceba que se eu pegar aqui nesse ponto para os dois, ó, para o verde, onde que eles pegam a mesma intensidade? Olha só. Estou pegando os pontos onde todo mundo corta a mesma coisa, tá, galera? Perceba que seria mais ou menos aqui, ó. Certo? Eu teria um ponto aqui, opa, deixa eu escrever aqui. Eu teria um pontinho aqui, ó, que eles se cruzam, eles têm a mesma intensidade aqui, ó. E perceba que eles vão estar exatamente nessa região onde eu poderia ver o verde, ó. Justamente essa região aqui, ó. Então, ele não poderia ser incapaz de fazer o quê? De distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Se eu pensar em vermelho, está aqui na mesma coisa, ó. A gente estava falando do verde, mas o vermelho está bem aqui, ó. Se você pegar o vermelho, ó, também na mesma intensidade, do mesmo jeito, certo? Então, galera, gabarito fica aqui para a gente na letra E. Uma questãozinha aqui para você analisar um gráfico meio confuso aqui, né? Muita informação no texto, mas basicamente ele queria que você fizesse essa diferenciação. Beleza? E aí, para a gente finalizar aqui a nossa prova, tinha 14 questões, né? Falava o seguinte: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve o quê? Meu querido, basicamente aqui é só você lembrar o quê? Que a energia mecânica inicial ela tem que ser igual à energia mecânica final. Então, eu tenho kx² sobre 2 tem que ser igual a mv² sobre 2. Eu posso cortar esses dois
e posso achar uma expressão para a minha velocidade, que seria o seguinte. Seria, passando a velocidade para cá, esse x sai da raiz, ficaria k sobre m e tira a raiz, certo? Essa seria a expressão final para a minha velocidade. Se eu quero multiplicar a minha velocidade por 4, eu também teria que multiplicar o meu comprimento por 4. E perceba que eu não preciso modificar a minha mola, tudo bem? Então, basta eu multiplicar o meu comprimento por 4, que eu tenho 4 vezes a minha velocidade. Então, ele perguntou o seguinte, né? Manter a mesma mola, aumentar 2 vezes a sua deformação não precisa. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Tá aí, galera, né? No nosso gabarito letra B. Então, galera, a gente termina aí a nossa correção do Enem. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida é só mandar aí no canal e a gente vai conversando. Até mais, galera. Valeu, beijos!